E nesse vídeo vamos resolver as 10 questões de raciocínio lógico do concurso da Câmara Municipal de Goiânia, aplicada para o cargo de nível superior, elaborado por essa banca IALP ou o PENET. Se você fez concurso, né, agora domingo, para esse concurso, né, já deixa seu like, se inscreva no canal também para aprender matemática e se liga nas questões porque tem umas que você pode entrar com recurso, tá? Para anulação ou para trocar o gabarito. Então vamos começar aqui pela questão 21. Ela diz o seguinte: para preencher completamente o recipiente inicialmente vazio, sozinho, uma torneira demora 50 minutos. Uma segunda torneira também iniciando com o recipiente vazio demora para encher completamente o mesmo recipiente 30 minutos. Finalmente, para encher completamente o mesmo recipiente inicialmente vazio, uma torneira demora 1h30. Nessas condições, as 3 torneiras juntas encherão o recipiente inicialmente vazio de forma completa em. Então, como é que você vai ter que resolver essa questão? Você vai calcular a fração que cada torneira enche esse recipiente em 1 minuto, somar tudo, né? E depois você vai pegar correlacionar esse 1 minuto nessa fração que as 3 torneiras juntas vão encher. Como assim? Vamos lá. Em um minuto, certo? A primeira torneira vai encher 1 sobre 50 avos, né, do tanque. Mas, assim como a segunda torneira vai encher 1 sobre 30 avos do tanque. Mas a terceira torneira vai encher 1 sobre... Aí veja, como a gente está olhando em 1 minuto, então a gente tem que transformar esse 1,5 horas em minuto. A gente sabe que 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, 1h30 corresponde a 60 minutos, mais a metade de 60, que é 30, ou seja, 90 minutos. Tá? Então, a terceira torneira vai encher uma fração de 1 sobre 90 minutos. Tá? Então, veja que aqui são frações com denominadores diferentes. Então, a gente tem que tirar o mínimo entre eles, que é 450, certo? Então, 450 dividido por 50, isso dá 9. 9 vezes 1, aí dá 9, mais 450 dividido por 30, dá 15, aí 15 vezes 1, dá 15, tá? Mais 450 dividido por 90, isso dá 5, 45 dividido por 9 dá 5. Então, dá 5 aqui. Aí aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai somar os de cima, ou seja, 5 mais 15 mais 9, aí dá 29, dividido por 450. Só que isso daqui é a fração que as 3 torneiras vão encher junto em 1 minuto. Só que eu quero, não uma fração, eu quero um inteiro. Então, vou pegar um inteiro em 1 minuto, correlacionar essa fração, ou seja, dividir por 29 sobre 450. No final das contas, vai bastar a gente inverter essa fração. Ou seja, isso aqui é um número dividido por uma fração, a gente repete a primeira vezes o inverso da segunda, que é 450, dividido por 29. Então, a gente tem que fazer essa continha aí, vem o primeiro estresse, né? Que é você dividir 450, dividir por 29. Aí vamos encontrar aí 15,5, né? O que é esse 15,5? Lembra que a gente está olhando em minutos? Então, a gente tem 15 minutos mais meio minuto. Se a gente olhar as alternativas, encontramos letra C. Beleza? Essa banca é complicada porque ela tem disso, né? Ela coloca números quebrados, aí bota para você, tá entre tal número e tal número, né? Essa banca é complicada. Vamos lá para a questão 22. Em uma compra de um dado item, há um desconto de 15% do pagamento à vista com relação ao preço de tabela do item. Antecipadamente, o valor pago pela compra do mesmo item, pela compra ter sido parcelada, foi de 10% maior que o mesmo valor do preço de tabela do item, que não mudou, né? Se o valor pago pelo item na primeira compra parcelado foi de 3.300, a diferença entre o valor de tabela, ó, então ele quer a diferença, cuidado aqui, a diferença entre o valor de tabela, certo? E o valor pago pelo mesmo na compra à vista. Então, se ele pagou a parcelado 3.300, isso significa que ele pagou um acréscimo de 10%, né? Ou seja, 10% maior que o mesmo valor do preço de tabela do item. Aqui, ó.
Anteriormente, o valor pago pela compra do mesmo item, pelo compra ter sido parcelado, tá vendo? Então, significa que eu vou botar aqui, ó, valor de tabela vezes a taxa de aumento. A gente sabe que teve um aumento de 10%, ou seja, 100% do produto mais o aumento de 10%, isso é 110%. 110% nominal, a gente pega isso dividido por 100, encontramos 1,1. Então, o valor, né, de tabela, isso é 1,1 vezes 1,1 é igual ao que ele pagou, que é 3.300. Então, aqui você passa dividindo 1,1, né? Então, o valor de tabela vai ser 3.300 dividido por 1,1. Como a gente tem uma vírgula embaixo, a gente pode acrescentar um zero em cima, ou seja, fica 33.000 dividido por 11. Aqui dá para fazer tranquilo, né? 33 dividido por 11, aí a gente conta 3.000. Esse é o que? O valor de tabela. É só que vê, ele pagou à vista, e se pagar à vista, ele tem um desconto de 15%. Então, isso é os 100%, que corresponde aos 3.000, menos os 15% de desconto. Ou seja, 100 menos 15 dá 85%. E 85% é 85 dividido por 100, ou seja, isso é... aliás, a gente pode deixar assim, já que a gente vai calcular 85% de 3.000, né? Então, 85% é 85 por 100, a gente bota vezes 3.000, né? Fica bem tranquilo, mata 2 zeros em cima por 2 zeros embaixo, ó, 3 vezes 5, que dá 15, esse zero vem para cá, né? 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 8 dá 24, e 1 dá 25. Então, esse é o valor à vista. O valor à vista, o VV para valor à vista, é o que? 2.550. Só que ele quer a diferença do valor de tabela menos o valor à vista, aqui, ó. Então, a gente pega 3.000, certo? É menos 2.550, ou seja, isso dá 450. Letra B, o nosso gabarito, beleza? Letra B aqui, ó. Vamos para a questão 23. Diz o seguinte: o setor de engenharia de uma empresa estimou os custos de reforma de um prédio. Ao receber o orçamento, o setor financeiro decidiu por aumentar o custo informado pelo setor de engenharia em 10%, com margem de segurança para eventuais imprevistos. Ao finalizar a obra, contudo, o valor gasto foi de 4/5 do valor inicialmente estimado pelo setor de engenharia. Nessas condições, o valor economizado em relação ao valor informado pelo setor financeiro foi. Presta atenção aqui, ó, vê só. Ele está dizendo, ó, que o setor de engenharia de uma empresa estimou os custos de reforma de um prédio. Então, a gente pode dizer que esse custo, o valor estimado pelo setor de engenharia foi de R$100. Já que a gente vai trabalhar aqui com porcentagem tranquilamente, certo? Só que, ao receber o orçamento, o setor financeiro decidiu por um aumento de custo formado pelo setor de engenharia em 10%. Então, vamos botar aqui, ó, ao receber, após o orçamento, né, o setor, né, financeiro passou a aumentar 10%. Então, 10% de 100 é 10. Então, passou a custar 110. Tá? Só que, além disso, ele disse o seguinte, ó, ao finalizar a obra, contudo, o valor gasto foi de 4/5 do valor inicialmente estimado pelo setor de engenharia. Significa que eles gastaram 4/5 então bota vezes, de 100. Ou seja, se a gente dividir 100 por 5, a gente encontra 20. 20 vezes 4 dá 80. Ou seja, teve uma economia de quanto? Né? Teve uma economia, se for em relação ao setor financeiro, então a gente teve uma economia, né, de 110 menos 80. Então, 110 menos 80, 80 para 100, falta 20. Para mais 10, né, falta 30. Então, teve uma economia até agora de R$30, certo? Ok. Nessas condições, o valor economizado em relação ao valor informado pelo setor financeiro. Então, em relação, a gente pega esse 30 e divide em relação a esse valor
aqui, né? Ou seja, a gente encontra por 110, ou seja, a gente elimina esse com esse. Agora eu vou fazer na calculadora outro estresse, 3 dividido por 11, aí dá 0,27, ou seja, 0,27. E 0,27, se a gente multiplicar por 100, isso dá 27%. Tá? Ou seja, nossa solução é maior ou igual que 25, mais menor que 30. Né? Maior ou igual, ok. Então, gabarito letra C, beleza? Vamos lá na questão 24. Nossa, a questão 24 é tão trabalhosa e tão chata. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, mas vamos lá. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo aqui. Mas vamos lá, dá para a gente fazer tranquilamente. Vamos lá. O setor de segurança do trabalho da empresa calculou que 5% dos dias úteis de um setor há um evento que requer a atenção da equipe de prevenção de acidente de trabalho. O mesmo setor de segurança do trabalho também estimou que há 10% de chances de um falso evento positivo, ou seja, quanto há necessidade de atenção de uma equipe de prevenção de acidente de trabalho, mas o mecanismo de proteção garante um falso alerta e 5% de chances de um falso evento negativo, ou seja, quando há necessidade de atenção da equipe de prevenção de acidente de trabalho, mas os mecanismos de proteção não foram capazes de gerar um alerta que neste caso teria sido necessário. Nessas condições, o alerta foi estimado pelo mecanismo de prontidão. A chance de ser realmente necessária a atenção da equipe de prevenção de acidente de trabalho é. Eu resolvi uma questão dessa igualzinha sábado, na véspera da prova, na prova que eu resolvi. Vamos lá, ele diz assim, ó, o setor de segurança do trabalho de uma empresa calcula que 5% dos dias úteis de um setor há um evento que requer atenção, e você vê que 5% dos dias requer atenção, os outros 95% não. Então você tem que montar aquela tabelinha, lembra? Ó, eu vou botar assim, requer atenção, eu vou botar 5%. Não requer atenção nos dias, né? Não requer atenção, NA, é o restante, ou seja, 95%. Só que hora dá positivo, né? E hora dá negativo. Então, vou botar aqui do lado positivo e vou botar aqui negativo, tá? O que significa? Vê só. O mesmo setor de segurança do trabalho também estimou que há 10% de chance de um falso evento positivo. O que significa que deu positivo, mas cai nesses 95%, ou seja, cai naqueles que não dá atenção, ou seja, deu positivo, mas, ou seja, 10% é positivo aqui, ó, é positivo, mas não iria requerer atenção, beleza? Então, o restante aqui, os 90%, ó, 10% até 100% falta 90%, ou seja, o restante, ou seja, os 90% que deu positivo, aí sim requer atenção, certo? Ou seja, 10% de chance de um falso positivo. Beleza. Aqui, ó, e 5%, né, de chance de um falso evento negativo. Um falso evento negativo significa que ele requer atenção, certo? Ou seja, cadê? 5% aqui, ele requer atenção, mas deu negativo, tá? Mas deu negativo. Os outros 95% realmente não requer atenção e ele deu ok 95%. Só que ele quer o quê? A chance de realmente necessidade de atenção da equipe. A probabilidade é o quê? É a chance de um evento aconteça dividido pelo total de eventos. Então a gente vai ter que calcular o quê? A quantidade que realmente, a quantidade desses eventos, a chance de ser realmente necessária a atenção da equipe. A chance de realmente ele requer atenção é eu calcular esses 5% desses o quê? 90%, certo? Ou seja, 5% desses 90% aqui, ó, certo? Porque deu 5% desses 95% aqui. Então, eu vou fazer isso. 0,05 vezes 0,9 dividido, tá, por aquele que deu
positivo e deu ok, né? E realmente requer atenção, que é esse também aqui, 0,05 vezes 0,9, ou seja, é aquela chance de evento aconteça, aqueles que realmente deu positivo e que realmente requer atenção, é 0,05 vezes 0,9. Dividido pelo total, que é 0,05, que é aqueles que realmente deu positivo e também requer atenção, mais aqueles que deram positivo, mas que não requerem atenção. Ou seja, isso é os 10%, certo? De 95%. Ou seja, isso é 0,1, 10% é 0,1 vezes 0,95. Aqui vem a parte chata, né? Você tem que fazer essa continha aqui de padaria, ou seja, aqui 0,05 vezes 0,9 dá 0,045 dividido por o de baixo também. Isso aqui é igual, né? Então 0,045 mais 0,1 vezes 0,1 vezes 0,95. Aí dá 0,095. 0,095. A gente tem que somar os de baixo, né? Então vamos fazer essa soma. Mais 0,045. 0,0435. Aí embaixo dá 0,14. Em cima dá 0,045. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Isso é o quê? 0,045 dividido por 0,14. Isso dá 0,32, aproximadamente, né? 0,32. Isso aqui é a probabilidade nominal, então a probabilidade em porcentagem é 100 vezes 0,32, ou seja, aproximadamente 32%. Tá? Então, se a gente olhar as alternativas, a gente tem maior ou igual a 5%, mais menor que 50%. Então, letra C, o nosso gabarito. Vê como essa banca é chata, né? Então, ela bota um número entre um determinado número e determinado outro número. Legal essa questão, mas desse modo fica complicado você resolver. Deixa eu colocar aqui embaixo, né, a negação lógica da afirmação. Todos os seres humanos são racionais e existe cavalo de cor preta. Está indicado na alternativa. Ele quer a negação, então isso aqui é a negação de Morgan. Então a gente tem aqui, ó, um P e, né, um Q. Então isso aqui é P, a negação de P e Q, pela negação de Morgan, é eu dizer que eu estou negando o P, né, ou a negação, ou é um Vzinho, né? Eu tenho um Q, um P novamente aqui, mas é um Q, tá? Que aqui é eu negar a primeira, trocar o conectivo I pelo OU, né? E colocar negar a segunda. Como aqui tem todos, eu tenho que dizer que existe, tá? Existe, os seres humanos existem, pelo menos existe um ser humano que não é racional, certo? Racional. Aí esse a gente troca por ou. Existem cavalos de cor preta. Para a gente negar isso, a gente tem que dizer todo, né? Negação de existe é todo. Todo cavalo, né? Aqui, ó. Ou todo cavalo não é de cor preta, né? Ou seja, todo cavalo. Ó, existe cavalo de cor preta? Todo cavalo não é de cor preta, tá? Vamos para as alternativas. Vamos eliminar aqueles que tem I, ó. Eliminamos esse. Sobra isso, ó. Existem seres humanos que não são de racionais, ó. Tanto na letra D como E tem. Ou, ó, os dois tem ou. Ó, todos, né? A negação de existem é todos, tá? Então, ele está dizendo que existem cavalos que não são cor preta. Por que não pode negar? Vê só. Se a gente dizer que existe cavalo de cor preta, beleza. E existem cavalos que não são de cor preta? Pode ter aqui, ó, cavalos de cor preta e cavalos que não têm cor preta. Por que eu estou negando? Não estou negando. Agora, se eu disser que todos os cavalos, se é cavalo, né, e nenhum cavalo existe de cor preta, né, então a gente nega que existe um, tá? Então, letra D mesmo, o nosso gabarito.
Vamos lá para a questão 26. Ao distribuir 100 documentos em caixas inicialmente vazias, sabendo que não é possível dividir o mesmo documento em diferentes caixas, nem mesmo nenhum documento fora de uma caixa, considere a seguinte afirmativa. Ao final do processo haverá alguma caixa com pelo menos 4 documentos. Ao final do processo é possível haver caixas vazias. Ao final do processo é possível que todas as caixas tenham a mesma quantidade. Pessoal, aqui a gente já vai eliminando o terceiro item. Por quê? Para que tivesse, né, a mesma quantidade de documentos, a gente teria que fazer o quê? Pegar 100, dividir por 30 e dar um número exato. Pessoal, isso aqui dá um número exato? Não dá. Tá? Isso aqui dá 3,3, etc. Então, não tem condições de você botar a mesma quantidade de documentos em cada caixa. Ok. Ao final do processo, é possível haver caixas vazias? Pessoal, é possível, né? Se a gente, por exemplo, colocar, ao distribuir 100 documentos em 30 caixas inicialmente, a gente pode botar 2, 3, deixa eu ajeitar aqui, 1, 2, 3, etc., até 100, o que vai acontecer? Se eu botar 3 caixas aqui, 3 caixas aqui, 3 caixas aqui, etc., 3, 3, 3, aí no último, né, ou seja, o que vai acontecer, né, que no último eu posso colocar, por exemplo, aqui, deixa eu apagar aqui, aqui eu posso colocar, por exemplo, se eu botar 3 vezes 30, o que vai acontecer? 3 vezes 3, 9, a 90, né? Então, se eu colocar aqui 3 vezes 90, vão sobrar 10 documentos, certo? Aí o que eu posso fazer aqui, eu vou distribuir esses 90 nos demais. Aí, nesse 2 aqui, eu coloco, por exemplo, 14. Aliás, eu boto mais 10, né? Ou seja, 13. Ao invés de botar 3, eu boto 13. Então, aqui pode ser normalmente 0. Então, ao final do processo, é possível haver caixas vazias? Sim. Né? Então, esse aqui é o primeiro que a gente bota. Agora, se a gente bota, por exemplo, aqui, que nem a gente tinha colocado aqui, 3, 3, 3 em cada um. Vão sobrar, 3 caixas aqui, 3 documentos, 3, 3, etc. Aí aqui 3 também, o que vai ter 3 vezes, né? 3 vezes sai daí. Aí vai dar 90, né? Então, tenho que colocar, distribuir 3. Tenho que distribuir o quê? 10 agora. Então, se eu botar uma em cada um, né? Então, vou ter pelo menos 4. 3 mais 1. Ou eu posso botar essas 10 em um só, como eu fiz anteriormente. Ou distribuir 2 em um, 3 em outro, e etc. Então, eu vou ter pelo menos uma caixa com 4 ou mais, né? Quando ele diz aqui na primeira, ao final do processo haverá alguma caixa com pelo menos 4 documentos, sim, né? Então, letra A, o nosso gabarito, certo? Vamos lá para a questão 27. Em um dado setor, vou botar aqui embaixo mesmo, em um dado setor, cada evento pode ou não gerar protocolo. Acerca de um evento em particular, análise as seguintes afirmativas. Se um documento é entregue, então o protocolo é gerado. Se um acidente ocorreu ou um acidente atrasa, então o documento é entregue. Um protocolo não é gerado. Aí vê só, quando ele diz que um protocolo não é gerado, né? Aí vê, isso daqui é uma premissa do tipo P, então Q. Isso daqui é equivalente a dizer não Q, então não P. Então, se um protocolo não é gerado, na primeira tem, se um documento é entregue, então o protocolo é gerado. Se isso aqui é um não, se o protocolo não é gerado, eu posso concluir a primeira, ou seja, eu posso concluir que se um protocolo não é gerado, eu posso concluir que o documento não é entregue. Então, a primeira conclusão é o documento não é entregue. Certo? No item 2 tem, se um acidente ocorreu ou um setor atrasa, então o documento é entregue. O que a gente tem aqui? A gente tem tipo um R ou R ou S, então o documento é entregue. O documento entregue é P, né? Novamente, a gente pode concluir equivalente é o negar
R e S, aliás, é trocar, né? A gente tem que trocar. Não P, então não R e S, tá? Então, se a gente concluiu não P, ou seja, que o documento não é entregue, a gente tem que concluir a negação da segunda. Veja, para essa daqui ser falsa, tá? Para essa daqui ser falsa, como a gente tem um ou, as duas premissas têm que ser falsas. Por quê? Se qualquer uma delas for verdadeira, a premissa é verdadeira, a proposição composta é verdadeira. Então, as duas aqui tem que ser falsas, tá? Então, a gente vai negar. Se o acidente ocorre ou o setor atrasa, para a gente negar isso, a negação de R ou S é o quê? É a gente negar, é a negação de Morgan, a gente fez. É a negar R e a negação da segunda, ou seja, e negação de S. Ou seja, o acidente não ocorre e um setor não atrasa. Vamos nas alternativas. Ó, aqui tem ou, aqui tem de. Não ocorre o acidente e o setor não atrasa. Letra B. Vamos ver aqui. Ocorre acidente? Não. Temos que negar as duas. E a gente tem que trocar o conectivo por I, né? Ó, tem um ou aqui, aqui tem um ou. Então, de fato, marcamos letra B, beleza? Por razões legais, cada documento de uma empresa precisa ter pelo menos 2 cópias digitais. Cada documento possui pelo menos 1 megabyte mais menos 25 mega. Por razões de segurança, optou-se por manter 3 cópias digitais de cada documento. Se a empresa gera, no máximo, 150 documentos diariamente e deseja assinar um sistema de backup remoto, é correto afirmar que tal sistema, nessas condições, precisa ter a capacidade de armazenamento. Então, vai sempre olhar o máximo aqui, então a gente vai fazer o seguinte, vai pegar de 1 a 25 megas, ou seja, 25 megas, por razões de segurança, optou por 3 cópias. Então, é multiplicar por 3, certo? Digitais de cada documento. Se a empresa gera no máximo 150 documentos diários, então por dia, ou seja, vezes 150, aí você tem que fazer essa conta, ou seja, 25 vezes 3 vezes 150. Aí por dia, isso daqui dá 11.000, né? 11.250 megabytes por dia, né? Se olhar as alternativas, ó, diário no máximo não, 1.000 megas não, diário no máximo não, no máximo 11.250, né? A gente viu lá. Diário no máximo 10.000 também não. Aí a gente olha isso aqui, ó. Se a gente multiplicar isso aqui por 7, para ver se é semanal, vamos lá, vezes 7. Vezes 7. Ó, semanal, dá o quê? 78.750. 78.750 por semana. Daí, assim, no máximo, 50.000 mega também não, né? Se a gente multiplicar aqui, semanal, no máximo, 100.000 megas, né? Então, vamos olhar aqui. Sim, né? 78.000 é menor do que 100.000 mega. Então, a gente marca aí letra E, né? Vamos lá para a questão 30, finalmente. Vamos lá. Um sistema possui 4.500 chamadas diárias de processo. Sendo estimado um crescimento constante desses números de chamadas, 20% a cada ano com relação ao ano anterior. É estimado que o sistema entre em colapso quando o número de chamadas diárias ultrapasse 10.000. Nessas condições, o tempo mínimo em que esse sistema entrará em colapso é. Aí vê só, um sistema possui 4.000 chamadas diárias de processo, sendo estimado um acréscimo constante desse número de chamadas de 20% a cada ano. Então, significa que no próximo ano, ele era 4.500 por dia, ele vai passar a ser 4.500 vezes 1.2, certo? Depois, passado um ano é isso. Passado 2 anos, vai multiplicar novamente por 1.2. Passou 2 anos, aqui, ó, 2 anos.
Passou 3 anos, multiplicar por 1,2 novamente. Passou 3 anos. Passou 4 anos, multiplicar por 1,2. Aí isso daqui é 4.500, né, vezes 1,2 elevado a 4. E veja que só entraria em colapso quando isso for maior do que 10.000. Tá? Aí, nessas condições, o tempo mínimo em que esse sistema entrará em colapso será D. Então, você teria que fazer essa conta aqui, né? 4.500 vezes 1,2 vezes 4, vamos fazer, né? Então, 1,2 vezes... Vamos fazer devagarzinho, ó, vezes 4.500. Passou um ano, dá 5.400. Aí passou 2 anos, aí vezes 1,2. Ó, ainda não entrou em colapso, 2 anos. Aí vezes 1,2. Ó, 1,2. Passou o quê? 3 anos. Ainda não entrou em colapso. Vezes 1,2. Agora passou 4 anos. 4 anos ainda não entrou em colapso. Aí vezes 1,5. Agora passou. Então precisa de 5 anos. Ou seja, isso daqui ó, não vai ser menor. Vamos apagar e botar um N. Ou seja, 4.500 vezes 1,2 elevado a 5 é que vai ser maior do que 10.000. Então ele só entrará em colapso após 5 anos, certo? Após 5 anos. Então, a gente encontra aí maior que 5 anos, maior que 5 anos. Mais menor ou igual a 10, maior que 5 anos. Pessoal, ele diz aqui que tem que ser maior que 5 anos, tá? Então, o que significa dizer isso? Significa que tem que ser de 6 anos ou mais, né? Quando ele diz aqui, ó, maior que 5 anos, a questão erra. Por quê? O sistema jamais entrará em colapso? Não, a gente elimina essa aqui de certeza. É menos que 2? Não. Maior que 2? Sim. Menor que 3 também não é. Mais menor ou igual a 5. Ó, peraí. Maior que 3 anos, ok. Mais menor ou igual a 5 anos. Mais menor ou igual a 5 anos. Teria que ser isso, né? Maior que 3, mais menor que 5 anos. Eu marcaria a letra C. Eu vou olhar, conferir aqui o gabarito. Aí, o que não pode ser letra D? Por quê? Maior que 5 anos. A passar dos 5 anos já vai entrar em colapso. Tá? Então, deixa eu olhar o gabarito aqui. Ó. Questão 30. Vamos lá. 30, letra D. Então, você pode entrar com recurso nessa questão aqui, tá? Porque ele está dizendo que maior que 5 anos. Tem que ser maior que 5 anos? Não. No 5º ano já vai entrar em colapso, tá? Então, não pode ser 5 anos aqui. Eu entraria com recurso nessa questão. Maior que 3 anos, beleza. Mais menor ou igual a 5 anos? Igual a 5 anos, sim. Porque 5 anos já vai entrar em colapso. Então, o nosso gabarito aqui, ó. Nosso gabarito. Letra C. Só que a banca deu o quê? Letra D, né? Gabarito da banca. Tá? Gabarito da banca. Então, se você marcou letra C nessa questão aqui, entre com recurso e dá para ganhar sim. Só você mostrar esses passo a passos aqui, ó. E passou um ano, vai ter tanto. Passou 2 anos. Passou 5 anos, entrou em colapso. Então, com 5 anos já entra em colapso. Não tem que ser maior do que 5 anos, tá? Então, letra C aqui seria o nosso gabarito, certo? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.